Bom dia a todos que seguem com a gente. Estamos agora nesse segundo momento, uma conversa mais livre. Estão conosco as duas principais responsáveis pela concepção e existência do Prisma Espaço Geek, professora doutora Tânia Rezin, curadora do Prisma, e a professora Maria Augusta D'Arienzo, coordenadora do espaço. Também contamos com a participação do professor Nino Machado, arquiteto e urbanista com grande experiência profissional em projetos e execução ou execuções de espaços educacionais contemporâneos. Professora doutora Tânia, como foi a concepção do Prisma, Estação Cultural da Gare? É uma alegria poder falar do Prisma, exatamente no que diz respeito ao seu início. Muitas pessoas acham hoje que qualquer espaço construído num parque, ele tem que ser uma biblioteca. Isso não é o novo, isso não é inovação. Nós pensamos que o jovem, a criança, ser consultados para dizer das suas preferências, sem dúvida, eles vão dizer da sua apreciação, do seu envolvimento com games. Quando nós recebemos a incumbência do então prefeito Luciano Azevedo e do secretário de Cultura, na época, hoje prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, de construir uma biblioteca, nós nos contrapusemos à ideia para dizer que seria muito mais inovador, muito mais proveitoso atingir o gosto, não só de crianças, jovens, mas de adultos que estão envolvidos com games cotidianamente, mesmo que não declarem, e fazer um espaço que pudesse ser arquitetonicamente planejado para uma educação disruptiva, nada de linearidade, nada de apenas uma atividade no mesmo espaço. Então, o Prisma foi elaborado, construído, pensado para que nós pudéssemos ter diferentes ambientes, usando tecnologia, e também que viabilizasse a circulação entre o livro e os equipamentos eletrônicos. Os jovens, que são considerados a geração geek, são jovens envolvidos plenamente com a tecnologia, não é? E eles apreciam esse tipo de espaço. Eles não estão se desvinculando do livro. Eles estão vinculados à narrativa que embasa cada um dos games com os quais eles estão envolvidos. Então, assim, a concepção do Prisma, ela envolveu essa necessidade de atingirmos o novo, a inovação, porque inovação, quando sabemos das pesquisas que dizem respeito à questão do leitor, quem se envolve com tecnologia é leitor, só que agora é um leitor diferenciado, é um leitor de diferentes linguagens. Não é? Então, ao mesmo tempo, nós temos diferentes grupos aqui no Prisma, trabalhando, navegando, e eles estão sendo desenvolvidos conforme a proposta da doutora Lúcia Santella, professora da PUC de São Paulo, em que nós possamos desenvolver, ao mesmo tempo, 4 tipos de leitor. O leitor mais profundo e um leitor que fica sozinho é um leitor meditativo, é o leitor do livro. Ninguém é alguém se não ler livros, sem dúvida, mas hoje, não é, a segunda proposta da Lúcia Santella, a primeira é o leitor meditativo, isolado, sozinho, é um leitor em profundidade. Ela promove a importância
do leitor que se movimenta, do leitor que é dinâmico, do leitor que caminha pela cidade, caminha pelos espaços urbanos, se é uma cidade maior, o seu trabalho com a luz, não é? Que se envolve com as placas, com a publicidade toda desenvolvida pelo setor de marketing, se preocupa em ver o comportamento das pessoas, né? Quem vem ao parque, quem está distante. É tudo, né? leitura. Sim, tudo é leitura do leitor movente. Com a chegada da internet, né, apareceu a palavra navegador, né, e aí nós temos, então, um leitor que se envolve com o computador e que navega, não é, errantemente, quer dizer, sem saber o lado, que é o lado correto, não existe lado correto, mas é esse leitor que conseguiu entrar por sites, não é, eliminando a linearidade que antes era prevista na questão da formação de um leitor. Um leitor que lê um livro, ele lê o início, o meio e o fim. Um leitor que navega, ele navega de forma impensada para os outros, pensada para ele, que verdadeiramente procura coisas ao mesmo tempo. E, desculpe, com a chegada do celular, dos equipamentos móveis, a Lúcia Santaella, ao lado do leitor meditativo, do leitor movente e do leitor imersivo, ela descreveu o leitor ubíquo, que é o leitor que domina o seu celular e domina o seu entorno, mas ele é capaz de se distanciar buscando dados infinitamente possíveis, né, nessas suas possibilidades de ampliação do conhecimento, de conceder informação, de divertir. Né? Essa palavra diversão é uma palavra que está aqui no Prisma. As pessoas que estão aqui, que vêm buscar as atividades do Prisma, elas não estão obrigadas, elas não estão condenadas a ver uma só coisa. Então, elas estão aqui de forma a se envolver alegremente. Ontem comentamos, professora, na escola as prateleiras de livros recomendadas à série. Então, era os livros para o 5º ano, os livros para o 6º ano, os livros para o 7º ano, e aquilo era a regra. Né? Sim. E o espaço aqui se propõe justamente O contrário. subverter isso. Exatamente. Né? Estamos subvertendo as normas. E, além desse processo de diversão, quem busca, né, as atividades do Prisma se transforma não num subalterno, mas num autor, numa pessoa que vai criar, né, vai criar atividades em que ele, com a sua subjetividade, com a sua imaginação, com a sua criatividade, ele vai criar atividades em que ele tem a autoria. E nós, quando temos na escola essa indicação ferrenha de um determinado livro, o aluno está subjugado, não é? As leituras, entre aspas, que nem sempre são, do professor. Mas nós entendemos que é nosso papel aqui também viabilizar as vivências dos professores, porque eles precisam entender o que é o universo geek, o que os jovens querem quando eles estão envolvidos aqui com as diferentes atividades. O que significa trabalhar com a narrativa dos games? O que significa trabalhar narrativa? Todos nós, desde cedo, quando acordamos, estamos envolvidos em narrativas. E esses jovens, essas crianças,
e esses adultos precisam entender que esse envolvimento com os games, ele precisa ser entendido como uma narrativa que acontece ou no fim do mundo, ou no espaço sideral, ou onde for, mas que trazem quem faz, onde faz, como faz, que poderes estão sendo deixados, né, ao léu, e também que valores podem ser aprendidos disso. Porque a pessoa pode não estar querendo falar a respeito da sua experiência de leitura, né? Obrigada, Guta. Obrigada. Mas as pessoas, elas precisam entender que aquilo não foi um quadro estático, não, mas uma narrativa dinâmica, cada vez mais criativa, e se ela for envolvida na expectativa da gamificação, com todos os recursos que um jogo proporciona, e também desenvolve uma dinâmica de entusiasmo das pessoas. Eu acho que, inicialmente, podemos... Sim. Essa surpresa, professora, se manifesta quando a gente atravessa o portal de entrada, né? O primeiro dia que eu estive aqui falando com a professora Maria Augusta, a surpresa é fantástica, porque rompe o que a gente está condicionado a entender como um espaço voltado à cultura. E isso tem tudo a ver com o momento que nós estamos, de pandemia, e com o evento que estamos tratando de questionar essa casa e essa cidade, porque a percepção que eu tive visitando e estando nesse espaço aqui, que é um sonho de qualquer indivíduo, uma criança, um adolescente, de entrar nesse universo. E isso, estamos num espaço público. Gratuito. Gratuito. Então, assim, eu senti o compromisso de dividir com a Maria Augusta e dividir com a equipe do Conselho de Arquitetura a importância de nós estarmos divulgando isso para a sociedade. Eu não tenho noção agora de quantas pessoas estão nos assistindo, mas de deixar o convite que, principalmente, os colegas professores arquitetos, sabe, que trabalham disciplinas relacionadas à arquitetura e ensino, ou edifícios, ou temáticas com a educação, a oportunidade de virem até aqui para vivenciar, para romper com o pré-conceito que se tem. Né? Uma ainda tentativa de bibliotecas com pessoas desinformadas é de propor um tema para ser trabalhado num mês. Isso não existe. Nós não trabalhamos um tema na nossa vida, um só tema no mês. Nós trabalhamos com todos os temas. E isso, essa vivência aqui no Prisma, em que é possível, não é, entrar em diferentes atividades, em diferentes universos, ao mesmo tempo, não é a tendência que se tem para divulgar a importância de um espaço arquitetonicamente planejado, não é, para viabilizar essa navegação plena. E também sempre pensando que a navegação tem que circula entre as linguagens todas, e aí o leitor imersivo que entra nas diferentes linguagens do computador, e cada vez mais, depois também no celular, mas a ligação com os livros. Isso é importante saber, que muitos jogos saíram de histórias. Sim. De livros. Né? E outros são pensados, bolados, por quem tem uma grande leitura e é envolvido com muitas narrativas. Professor Lino. É interessante essa mudança de conceito de biblioteca e espaço de ensino. Eu partiria assim do momento que a professora Tânia estava falando no leitor movente, que é o que eu sempre digo
para o estudante de arquitetura. O arquiteto é um sujeito que tem que ler o entorno. Ele tem que ler o céu, ele tem que ler a escada, ele tem que ler a rua, a faixa de segurança, e tem que ler a sala de aula, que não é mais sala de aula. Aquela sala de aula do sujeito lá na frente, o professor respeitosamente acolhido pelos seus alunos e comportadamente exigir deles como é que eu vou dizer assim, uma participação regrada, ela está acabando. Eu tenho uma experiência bem familiar e bem importante. Eu tenho um neto que tem 18 anos e eu perguntava para a mãe dele, o Arthur está preparando o vestibular? Não. O que ele está fazendo? Está sempre jogando. Então, ele está preparando o vestibular. Né? Ele lê algum livro? Lê livro. Ele lê um pouco, joga um pouco e lê e joga ao mesmo tempo. Ótimo. O que mais que ele faz? Ouve música. No mesmo tempo. Então, ele estava, vamos dizer, inserido num mundo de informações simultâneo. Ele não estava lendo o livro, ele não estava jogando, ele não estava fazendo só uma coisa, exatamente como a professora Tânia está falando. Quando chegou no vestibular de medicina, que é um dos mais disputados, ou o mais disputado, ele passou de primeira. Né? Foi fazer o vestibular, e daí, como é que ele vai? Ele vai rodar, não estudou. Passou direto, está no segundo ano de medicina. Então, é um exemplo vivo, assim, próximo, da gente que a maneira de aprender também foi mudada. As pessoas não aprendem mais aquilo. Eu vi essa semana um tópico de uma declaração do Bill Gates dizendo que a pessoa tem que ler livros, apesar de ele fazer todo o resto das coisas. Sim. E ele contando que os seus filhos têm que ler livros, mas ler os livros que eles quiserem ler. Então, não adianta dizer, você tem que ler a Moreninha, que era do nosso tempo lá. Não adianta, ele vai ler o que ele quiser ler. Então, aquilo que a gente esperava que uma criança de 10 anos fosse ler uma historinha do Monteiro Lobato, lá com todo o respeito, o cara quer ler Harry Potter, se possível em inglês, se possível em espanhol, se possível em italiano. Ele não quer mais aquele mundo configuradamente igual ao que ele tem. Né? E esse Espaço Geek aqui é um retrato do que isso está acontecendo. Né? E ainda sobre tudo isso que a Tânia estava falando, que a professora Tânia está falando, né? Que o sujeito tem que pegar todas essas informações e a escola agora tem que oferecer um lugar para ele fazer. Tá? Ele joga, ele lê, ele brinca, tudo assim ludicamente, mas ele tem que fazer. Então, ele é preciso que ele tenha uma maker room, assim, uma sala de fazer coisas. Fazer o quê? Bom, aí é outro departamento. Vai fazer o que quiser. É fotografia, é marcenaria, é serralheria, é moda, é o que ele quiser. E o que vai estar oferecido nessa sala? Tudo que for possível e tudo que o aluno desejar. Se ele quiser modelar em barro, vai ter que ter barro. Se ele vai se sujar, depois vai ser limpo. E isso vai fazer o desenvolvimento efetivo do aluno. Ele não vai ser mais, no meu entendimento, só dirigido para um tipo de conhecimento. Isso acontece quando a gente vai procurar alguma coisa na internet. Já vou procurar hospital veterinário. Daí tu põe lá, hospital veterinário, aparece um hospital veterinário, e daí a pouco aparece só um hospital. Daí a pouco só o veterinário, e daí a pouco você vai para outra coisa, quando você vê, você está vendo uma outra proposta de viagem intergaláctica que não tinha nada quanto à primeira pergunta. Isso acontece para nós todos os dias. Né? Você abre o celular e entra no Google lá e pergunta uma coisa, diz uma outra parecida, e você foi. Né? Mas enquanto você está indo para esses lugares desconhecidos e insabidos, você está aprendendo. Né? E no meu entendimento também, a biblioteca, que não tem que ter outro nome daqui a pouco, será uma mediateca, centro de informação, uma coisa assim, porque biblioteca leva a Bíblia, a livro, mas não é mais só livro. Né? Todos os suportes, todas as formas de informação possíveis e imagináveis.
E aquele espaço onde a biblioteca vai ser instalada e que vai se transformar num lugar, um lugar é um espaço com emoção, né? Então, aqui esse espaço é um lugar, porque ele nos fornece e nos transmite, e nos exige emoções. Então, ele é um lugar, e o Prisma está inserido num espaço urbano, ajardinado, que também é um lugar, porque também transmite emoções. E isso aí que a gente vai ter que ensinar o aluno, o estudante e todas as pessoas a lerem. Eles têm que ver onde estão, né? Eles têm que ver onde estão. E não é o bem para que aquele espaço. O espaço vai ser para o que ele quiser fazer, né? E acho que é assim que está acontecendo aqui do Prisma. O sujeito vem aqui, o cara vem aqui e vai resolver o que vai fazer. Ele não tem que vir aqui com um objetivo determinado, né? E suponho que esteja funcionando assim. E ele vai ser atraído pelo lazer de vir fazer o que ele não sabe o que quer, né? Eu vou me permitir dividir um relato que a senhora fez ontem de um menino, de um rapaz de 29 anos, que ele é morador de rua, analfabeto. Uhum. E ele encontrou no Prisma um lugar. E ele tem vindo recorrentemente. Diariamente. Ele, não sei bem como é que a Tânia chama, mas ele não é alfabetizado do ponto de vista de letramento, digamos, né? Mas o cara é alfabetizado num monte de coisas, né? Então, serão outro tipo de pessoas, as novas gerações, com outros saberes e com outros fazeres. Os caras vão fazer outras coisas que estão em aberto. A gente não sabe bem o que vão fazer. Como a gente mesmo não sabe. Se a gente pensar bem, principalmente como arquiteto, Rodrigo, tu não sabe bem o que você vai fazer, né? Eu costumo dizer que os projetos, de repente, tomam o freio dos dentes e vai acontecer de outra forma. Sim. Isso aconteceu num espaço que a gente participou muito na criação com a professora Tânia, que era o Mundo da Leitura, e, na verdade, aquilo não é 20 anos, né? Por exemplo, uma vez foi um ministro da Educação lá, viu no Mundo da Leitura, tu chegavas, tu ouvias uma história, tu subias para um mezanino, tu via aquela história no computador, tu descia por um escorregador, chegava num espaço onde tinha histórias em quadrinhos a respeito daquilo que você tinha ouvido, passava para um outro espaço onde você produzia o teu texto. O ministro da Educação foi lá, todo mundo formalzinho, todo mundo arrumadinho, de repente o cara sentou e desceu no escorregador. Foi aquele que foi candidato a presidente da República depois. Cristóvão Buarque. Desceu que era um tiro lá para baixo, né? E daí? O que se esperava aquilo dele, não. Por que ele fez aquilo? Porque ele teve uma demanda, talvez até reprimida, dele, de querer ter aquela atitude. Sim. Como agora ele era ministro, ele podia descer até de ponta cabeça, porque ele era autoridade do assunto, né? E isso aí é bem característico desses espaços sem finalidade específica. Para que é? É para tu ir lá fazer o que tu quiseres ludicamente, tu tem que brincar ali. Então, no meu entendimento, esses espaços de educação e educacionais têm que atrair não tão somente o aluno, o educando. Eu projetei uma biblioteca para uma escola em que tinha um espaço que o pai esperaria os alunos que sairiam, seus filhos, no intervalo, né? Na expectativa que o sujeito fosse lá tomar um cafezinho, fosse pegar um jornal, fosse ler um livro, fosse subir nos aparelhos lá que tinha para ler, mas eles não vão, porque eles são tolhidos por uma história que a biblioteca, o cara tem que ir lá sentar e ler um livrinho. Quieto, em silêncio, não precisa estar em silêncio, né? Nem hospitais mais são silenciosos. Então, essa mudança do espaço é uma demanda para o arquiteto e é uma demanda, um desafio fantástico para o educador, né? Porque ele também não sabe ainda o que fazer.
né? Esses eventos online, eu estou tendo uma experiência muito interessante. Nós temos um grupo de um clube de serviços em que não está havendo as reuniões presenciais. Quando eu ia numa reunião presencial daquele clube, eu sentava sempre com a Tânia, com a Guta, com o Rodrigo e com não sei mais quem. No outro, com as mesmas pessoas. Agora, como é virtual, como é online, ficam 18 pessoas na tela. Os 18 são obrigados a ouvir o que eu digo. E eu sou obrigado a ouvir o que os 18 disserem. Consequentemente, criaram um elo inexistente entre os 18. Então, criou uma outra comunidade. Não é mais aquela comunidade da panelinha no jantar. É uma comunidade dos 18 companheiros naquele trabalho. E o interrelacionamento à distância aproximou muito o relacionamento presencial quando ocorre. Então, são coisas que nós ainda não sabemos. E isso é um efeito da pandemia, na maneira da gente viver. Uma coisa que é importante dizer, assim, que aqui é um espaço interdisciplinar. Sim. Interdisciplinar. Então, muitas vezes, as pessoas passam com um filho longe daqui, longe, né? Tem medo de se aproximar, porque ele tem medo da atração. E se o filho gosta, ele vai ter que trazer. Então, e se ele não souber o que tem que fazer? Exatamente. Né? E se tiver que pagar? Sim. É outro problema. Mas, assim, aqui entram as múltiplas áreas do conhecimento. E isso é um aspecto que é difícil de os professores na escola, que estão classificados por disciplinas, entender que não é mais assim. Que tudo passa por um planejamento entre essas diferentes áreas. Isso aqui acontece também. E é uma coisa assim também dos pais, é que o filho, né, quero ir ali. E ele entra, eu imagino, aqui no Prisma, e ele deve ficar surpreso com a não linearidade do atendimento, né? O sujeito chega e ele tem que entrar. E as coisas hoje acontecem. Um dia desses eu fui na casa de uma neta de 6 anos. Vamos jogar xadrez? Vamos. Me ganhou. Frouxo. Né? Por quê? Ela está treinada a jogar com o computador. E eu estava destreinado de jogar do tabuleiro Milanos. Né? E por que isso? Porque ela tem uma cadeia de informações múltipla. Né? É diferente, as crianças têm um vocabulário riquíssimo. Né? Elas escrevem muito bem, elas dizem muito bem o que querem. Claro que eu estou falando em crianças que usufruem das oportunidades que são oferecidas e de pais que permitem que essas crianças usufruam disso. Né? Porque, por exemplo, a gente que é professor, um dia desses eu dei uma aula sobre bibliotecas para uma turma de alunos da Universidade Federal de Pelotas online. Foi muito difícil para mim, porque não tinha nenhum aluno aparecendo. Né? Então, não tem câmera fechada, não tem um relacionamento. Você não sabia se o sujeito estava dormindo, se o sujeito estava acordado, se ele estava vestido, se ele estava pelado. Tu não sabes o que está acontecendo. Então, tu está falando por um vazio. Daí, quando eles foram fazer perguntas, eu pedi que abrissem as câmeras. Daí a coisa é diferente. Ele abria a câmera e ele me perguntava coisas que eu estava vendo que ele queria saber. Né? E para o professor é um desafio imenso, porque ele não sabe dar aula assim. Ele não sabe, ele nunca teve esse treinamento. Né? Muitas vezes ele não sabe dar aula de jeito nenhum, e muito menos online. Então, eu acho que nós estamos vivendo, assim, como a Tânia falou, é um tempo disruptivo, está rompendo tudo, em termos de conhecimento, tudo. Né? Em termos urbanos, em termos da casa da gente, né? Em termos do espaço, em termos das inter-relações, tudo está sendo mudado. Eu avalio que um cuidado, uma prudência que a gente tem que ter é a negação e o rótulo, né? Achar que é negativo. Não, hoje tudo é positivo. Né? O nosso palestrante anterior, falando da quantidade de pessoas
que estão comprando plantas para interagir com algum ser vivo ou animais. Isso. Né? E quando você percebe, os animais, se você é acostumado a tê-los, eles não falam, mas eles têm mensagens explícitas para ti. Ele quer água, ele quer urinar, ele quer sair, ele quer correr, ele quer brincar, ele te convida para brincar, ele te convida para ir dormir. Né? É só você prestar atenção na linguagem dele. E ele não fala. E principalmente os cães e gatos são os mais comunicativos, digamos assim. E as crianças percebem isso com uma facilidade inacreditável. Inacreditável. É importante lembrar também que eles, agora, ao mesclarem as linguagens, né, eles têm a oportunidade de estar num jogo em que frequentemente aparece uma música, e essa música não é do universo pop. Ele é uma música considerada clássica. Né? Isso mas mesmo. aquilo o envolve plenamente, né? Porque a dança, a música, a dança, o teatro, tudo isso faz com que a pessoa absorva um todo complexo. Um todo complexo. E aí, as possibilidades de visitas virtuais a museus, coisas que a pessoa, talvez, ainda mais agora em momento de pandemia, não teria tirado do seu planejamento, mas podendo fazer essa imersão em segmentos culturais, a partir também de um momento em que está num ambiente disruptivo. Isso é importante. Não é? E aí, as cores, não é? As formas com as quais ele vai se envolvendo também nas atividades e com os games. E a luz. E a luz, né? Sim, a luz. Como isso faz efeito, né, no comportamento da personagem, numa cena e assim por diante. Então, tudo isso precisa ser dominado por quem está nessa imersão. E por isso mesmo que também cabe aos professores, e eu entendo a dificuldade que essas pessoas têm por não terem tido a oportunidade, né, de se envolver com isso, no momento em que os alunos são dominadores, né, desses equipamentos. Protagonistas e não espectadores unicamente. Protagonistas, sim. Professora Maria Augusta, conta para nós, então, para o visitante, para aquela pessoa curiosa que virá até o Prisma Espaço Geek, o que ele vai encontrar aqui? Então, primeiro eu gostaria de agradecer ao CAL, né, RS, a oportunidade de a gente poder estar divulgando um projeto inovador como é o Prisma Espaço Geek, né? Então, é importante que as pessoas entendam, e quando a gente fala em diversão, né, que não é só para vir aqui para jogar ou para ler ou para qualquer prática, né? Mas sim que aqui nós não vamos fazer a ensinagem, que é o papel da escola, né, de qualquer instituição educacional, mas sim as pessoas aqui vão passar por uma aprendizagem, né? A partir do quê, né? É importante lembrar, a professora Tânia lembrou muito bem da professora Lúcia Santaella, e eu quero lembrar do Chartier, do Roger Chartier, quando ele esteve aqui em 2015, e que ele nos traz, nos alerta, na verdade, né, sobre os novos modos de ler e de escrever na contemporaneidade, né? Pelo que passa isso? E aí, então, também, junto com a Santaella, foi um suporte para a criação desse projeto, né? E esses novos modos de ler e de escrever da contemporaneidade, eles passam pela cultura digital, em que todas as pessoas estão vivendo a cultura digital. Então, aquela história de vários colegas professores que dizem assim, mas no meu tempo, professora, o seu tempo já passou. Estamos vivendo a cultura digital. E aí, então, para nós poder trabalhar esses novos modos de ler e de escrever que passavam pela cultura digital, a gente teve que eleger elementos para fazer isso, né? Então, o que a gente elegeu? Elegeu a cultura geek, né? Porque a cultura geek
E aí as pessoas podem estar se perguntando, né? Nerd, geek, né? Sim, o nerd sempre existiu. Porém, hoje, na contemporaneidade, a gente tem um outro conceito, que é o conceito de geek, que qualquer pessoa que está aqui, tanto nos assistindo online, como as pessoas que estão aqui nos dando suporte, elas podem pensar assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? E aí, se parar para pensar, olha para esse espaço, né? Nós estamos tendo a oportunidade de olhar para todo ele, né? Vários elementos que aqui estão fazem parte do cotidiano dessas pessoas, que podem não se enxergar como geek, né? Mas agora vamos perguntar. Você gosta de série? Né? Você assiste filme? Você já se interessou por mangá? Já leu história em quadrinhos? Né? Tem interesse em botar a mão na massa? Programar? Imprimir 3D? Robótica, quer montar carrinho e robô, né? Então, se você gosta de qualquer um desses elementos aqui, e o jogo eletrônico, o jogo de tabuleiro, jogo de carta, você tá RPG, geekando. você acaba de ser geek, né? Então, são elementos que estão na contemporaneidade que a gente trouxe para poder trabalhar esses novos modos de ler e de escrever da contemporaneidade. Porém, o que nós vamos fazer, então? Como que vai se dar isso? A gente tem que pensar em princípios teóricos e metodológicos que possam fazer isso, né? E aí, então, quando o professor falou, né, no início, que quando a gente entra no portal, não é na recepção, é no portal. Quer dizer, o portal já vai trabalhar o nosso objeto de conhecimento aqui, que são as narrativas. Então, quando você entra no Prisma, você já começa a participar de uma narrativa. Ou seja, você entra no portal, você vai encontrar aqui conselheiros, né? Não são professores, não são educadores, sim. Não são professores, ninguém vai ensinar nada para ninguém aqui, né? Vão encontrar conselheiros. E, nesse momento que você encontra esse conselheiro, o que acontece com você? Você passa a ser um aventureiro, porque aqui a pessoa, seja ela criança, jovem ou adulto, ela vai passar por uma aventura. Né? E aí entra a experiência. E aí, o que vai acontecer nessa aventura? O conselheiro vai conduzir ela nessa aventura por meio do quê? Por meio da espiral da aprendizagem criativa, que é uma teoria que é baseada nos princípios dos 4 Ps, do Michel Resnick, né, do MIT, onde, a partir dessa teoria, ele cria, junto com o grupo de pesquisa dele, lá do MIT, o Lifelong Kindergarten, né, ou Jardim da Infância para a Vida Toda. Quem que ia pensar que o MIT ia usar o quê? Um grupo de pesquisa? Jardim da Infância para a Vida Toda? Que estranho, né? Mas por quê? Porque esse professor, ele entendeu que o que acontece no Jardim de Infância, que para nós aqui no Brasil é a educação infantil, né, é a aprendizagem importante, porque a nossa criança, ela é um cientista por natureza, né? Ela precisa experienciar, ela precisa experimentar, ela precisa colocar a mão na massa para ela poder aprender. Porque as nossas crianças no Jardim da Infância ou na educação infantil, elas têm direitos à aprendizagem. E aí é importante chamar a atenção, né, inclusive para o arquiteto ou para o professor que está nos escutando, né, que lá na escola de educação infantil, e já se diz, educação infantil é a única modalidade, a única nível de ensino que não tem a palavra ensino, porque eles não precisam ensinar nada para a criança. Ela tem direitos de aprender. Então, aqui a gente aplica a espiral da aprendizagem criativa, que leva a pessoa a fazer o quê? A imaginar. Imaginando é o papel do conselheiro. O conselheiro vai entrar com uma narrativa, né, para envolver, para engajar essa pessoa, esse aventureiro na aventura, né, onde essa narrativa vai levar ele a criar, né, ou seja, então, ele imagina, ele cria, ao criar, ele brinca, né? Ao brincar, ele vai estar, então, compartilhando, né, ou com o conselheiro ou com o aventureiro, né? Ao ele, então, criar, ele compartilhar, o conselheiro vai levar ele a refletir. Ao ele refletir, ele volta, então, a imaginar, a criar, a brincar, a compartilhar novamente. E a espiral da aprendizagem criativa, ela se dá isso, continuadamente. Sim. Né? Então, quais são os nossos 4 princípios, né, dos 4 Ps? O projeto, pares, pensar brincando e paixão, né?
Então, o projeto é o Prisma. Prisma, então, inicialmente Prisma Estação Cultural da Gare, que se materializou, então, no Prisma Espaço Geek, né? Então, esse grande projeto de um espaço público disruptivo de aprendizagem criativa. E eu acho que é bem importante que, quando o professor Nino falou, público, por que público? Para dar acesso àqueles que não têm acesso a diferentes elementos da cultura digital e da cultura geek, porque se nós formos falar aqui em alguns jogos de tabuleiro que a gente tem aqui à disposição da comunidade no Prisma, um jogo de tabuleiro, por exemplo, um Star Wars em tabuleiro, um Game of Thrones em tabuleiro, né? Tem um custo de R$400, né? Então, a nossa criança de escola pública, de periferia, ela nunca vai ter acesso a um jogo desse. No máximo, a um jogo clássico, né? Um dominó, dama, xadrez, né? Então, esse espaço aqui vem para trazer essas outras narrativas que a nossa criança que não tem acesso, e até mesmo essas pessoas que, como você lembrou da conversa com a professora Tânia, têm vindo até nós aqui, que elas têm uma situação de vulnerabilidade, né? Então, que fazem refeições no albergue municipal, que então fazem o pernoite no albergue, e de manhã elas já nos procuram, porque aqui elas encontram coisas que complementam essa vida dela, né? E a partir aqui, uma das nossas aventuras, né? É importante dizer que se chama Aventura da Matrix, né? Então, já quem assistiu Matrix já pode compreender que a pessoa vai fazer escolhas, ela vai receber as pílulas, né? E tem uma das pílulas uma das escolhas dela que leva ela a criar o seu currículo, mas não qualquer currículo, né? Não aquele currículo que a gente compra na papelaria o papel e preenche, né? Mas sim um currículo que realmente represente aquela pessoa, né? Enquanto indivíduo. Isso enquanto sujeito, né? Que está procurando se colocar no mundo do trabalho. Então, essas pessoas que aqui nos procuram e que têm essa vulnerabilidade já passaram por essa aventura. E aqui elas têm a possibilidade, então, de ter os conselheiros que ajudam elas a fazer a tomada dessa escolha, né? E elas vão, então, produzir o seu currículo. Então, o projeto é o Prisma. Os pares são, óbvio, hoje no mundo contemporâneo não se faz mais nada sozinho, porque é muito difícil eu ter todas as competências necessárias para eu viver no mundo, no século XXI. Então, eu preciso... A Guta tem algumas competências que a Protânia não tem, a Protânia tem outras competências que a Guta não tem, o Nino tem outras que vai complementar, né, o nosso trabalho. Então, a importância do trabalho em grupo, né, dos pares. Então, quando ele chegar aqui, ele vai ter o conselheiro como par dele, vai ter os elementos aqui, os materiais, os diferentes materiais de leitura, os diferentes materiais tecnológicos, né, como seus pares, né, e também os outros aventureiros como pares. A paixão, bem disse a professora Tânia, quem nos procura aqui, quem olha para tudo isso, já vem aqui, porque se eu sou apaixonado por série, eu não preciso fazer muito esforço para engajar ele na série, né? Eu não preciso fazer muito esforço para engajar ele no game eletrônico, né? Então, a paixão é algo natural, não é a paixão do namoro, do casamento, etc. e tal, né? Mas é o gosto pela aquela coisa. A diversão não é eu vir aqui e vou dar risada, apesar de a Guta gostar de dar risada, né, professor? Mas não é para vir aqui dar risada, não é que não vai ter piada aqui. Mas a diversão é porque quando eu estou no game lá, é algo muito doído, tá? Porque o game não é fácil, como algumas pessoas acham. E o Nino citou bem a história do neto dele, né? O game exige muito de mim. E a diversão é porque eu estou totalmente engajado naquela ação. Eu estou completamente envolvido. Eu faço parte, eu sou parte daquele jogo. E eu passo a fazer algo que a cultura digital me permite. Antes eu era apenas um leitor. Hoje eu sou um leitor e eu sou autor. Porque se eu não existir o jogador, o game de nada serve. Então, eu faço escolhas quando eu estou jogando e eu passo a ter autoria na hora do game. E mesmo no game, nesse mundo virtual que ele entra, geralmente eles entram aos pares, eles entram em grupos. Eles jogam ele está em Lajeado, jogando com uma pessoa daqui, com uma da Europa. Do outro lado do mundo. Né? E usam linguagens fonéticas que são novas, como é que se diz? São novas palavras. São termos que eles fazem parte gerando. daquele universo, isso né? Aí. Neologismo. Neologismo, isso aí.
esses neologismos aí, eles vão inventando. E é muito interessante até, mesmo que estude inglês, a forma como eles pronunciam e dizem as coisas. Né? Não tem nada a ver com o inglês que a gente aprendeu, mas que eles se entendem. Isso aí é um outro fator, é um internetês que eles começam a falar. Né? É importante, Guta, lembrar quem são os conselheiros. Então, não fala conselheiro, né? Então, para finalizar, só o pensar brincando, né? Então, aqui, os arquitetos, vamos falar nos arquitetos agora, já que é o público-alvo. Alvo né? hoje. Assim, os arquitetos têm que pensar que hoje, para a gente aprender, nós não precisamos ficar cheirando a nuca do colega, primeiro. Né? Então, está provado. Essa foi uma metodologia importante em um determinado tempo, mas esse tempo já passou. Então, eu cheirando a nuca do colega, eu não aprendo mais nada. E a outra questão que é importante a gente lembrar é que o conhecimento não está mais centrado no professor. Eu não sou mais o detentor do conhecimento. Que quando eu, a professora Tânia, o Nino, o professor ali é mais novinho, né? Vamos deixar ele fora dessa conversa. Quando eu fui na escola, né? Eu precisava ir até o bebedouro do professor para receber conhecimento. Né? Eu não tinha outro acesso, se não fosse pelo bebedouro do professor. Né? Mas hoje não. Hoje nós estamos sendo inundados, né? Nós estamos se afogando em conhecimento, alunos e professores perdidos. Né? Então, a gente tem que assumir um novo papel. O aluno assume um novo papel e o professor também assume um novo papel. Eu não sou mais uma professora, mas sim eu sou uma mediadora de aprendizagem. E eu sou o que a professora Tânia é do Prisma aqui, que é muito importante. Eu sou uma curadora de informações. Porque é papel do professor, nessa chuva de informações que essas crianças estão recebendo, esses jovens estão recebendo, fazer a curadoria né, daquelas informações que estão ali soltas, e para que, junto com aquele conhecimento científico que eu tive lá na minha graduação, eu possa transformar aquelas informações que eles estão recebendo em conhecimento científico. E para fazer isso aqui, então, como a professora Tânia lembrou aqui, esses conselheiros, os conselheiros são uma equipe multidisciplinar que a gente tem aqui. Por quê? Porque eu não tenho como, a gente não dá mais conta, né? O professor ali fez arquitetura. Se ele fez só arquitetura e acha que a arquitetura basta para ele desenvolver a profissão dele, ele está completamente enganado, né? Procura a aposentadoria, né? Se eu fiz educação física, que é a minha área de formação, fiz educação física e eu acho que a educação física, só os conhecimentos da educação física me bastam para eu estar na escola ou em qualquer espaço educativo, bom, primeiro que eu não estaria aqui. Tá? Primeiro eu não estaria aqui coordenando um espaço como esse. Né? Então, nós precisamos das diferentes áreas do conhecimento. Então, aqui a gente encontra conselheiros da área de letras, da área da engenharia elétrica, da área da engenharia da computação, da pedagogia, da educação física, da biologia, inclusive da psicologia, né? Pessoas que estão em constante formação, né? Todos os nossos conselheiros são estudantes, inclusive eu, né? Sou estudante, né? Então a gente não para, porque tem uma outra questão que a gente tem que saber, que no século XXI é a aprendizagem ao longo da vida, porque nós não vamos dar conta. Inclusive caiu ou está caindo, e a gente tem que ter consciência que acabou. O que o sujeito diz? Ele está formado. Que formado? O cara nunca vai estar formado. Se ele estiver formado, pendura a chuteira. Né? E uma outra coisa, Rodrigo, que é interessante, assim, eu fiz uma escola de educação infantil que não tem, como é que eu vou explicar? Os alunos não têm sala de aula. Certo. Sabe? Tem várias salas de aula e eles deixam numa sala determinada as mochilas. Aqui é de uma turma, aqui é de outra. Mas as atividades são em todas as salas de aula. E é muito interessante e muito difícil de coordenar isso, né? Sim. Porque, de repente, eu vou estar fazendo uma coisa que o outro escapa lá porque quer ver os peixes. O outro lá quer cavocar na horta. O outro lá vai ver os coelhos. O outro vai colher ovos lá no galinheiro. Professor Nino, isso é importante dizer assim, para as pessoas que estão nos escutando, que isso não quer dizer que cada um pode fazer o que quer. Não, né? Isso é tudo... não é isso, né? É fundamental. Mas o ensino híbrido, que está todo mundo falando agora, que é a nova perspectiva para o século XXI, para a educação do século XXI, é o ensino híbrido,
É importante lembrar que tem modelos de ensino híbrido, tanto modelos sustentados como modelos disruptivos, né? Então, até as pessoas que estudam o modelo híbrido de educação, elas dizem que, primeiramente, é melhor usar os modelos que são sustentados, que eles são muito mais próximos do que os professores já faziam, né? E posteriormente, usar os modelos disruptivos, né? Mas, mesmo no sustentado, eu vou dar um exemplo aqui, né, que o Nino acabou de trazer aqui, por isso que os arquitetos, vou voltar a falar dos arquitetos, né? Que eles precisam entender que nós precisamos de espaços diferentes na escola. Porque, por exemplo, no modelo de rotação por estação, né, nós precisamos de vários espaços, porque o professor vai organizar com intencionalidade, né, as atividades, não é só ir lá ver a galinha pôr o ovo e vai lá ver o passarinho, não é só, tem uma intencionalidade por trás daquilo. Então, quando o professor prepara, na rotação por estações, várias atividades, ou seja, eu me lembro da minha área na rotação por estações, ó, não tem nada online, tá? Tem o quê? Tem o respeito às diferentes formas de aprendizagem, né? Então, eu preciso de diferentes espaços, porque eu vou distribuir os alunos em pequenos grupos, né? E aí eu lembro da minha área que uma vez quando eu trabalhava com as crianças pequenas, né? Eu dava lá, numa estação fazia polichinelo, na outra estação fazia abdominal, na outra fazia apoio. Quer dizer, as estações estavam todas interligadas, porque numa eu trabalhava membro superior, na outra membro inferior, na outra o abdômen, né? Então eu estava trabalhando no todo, né? Então a rotação por estações na sala de aula é a mesma coisa. O trabalho está todo interligado, né? Porém, os alunos estão tendo o quê? O que eles têm aqui, autonomia e protagonismo na sua aprendizagem, né? Que são competências para o século XXI. E aí, quando o professor Nino também fala o laboratório rotacional, que é outro modelo sustentado de ensino híbrido, né? O professor não pode mais ter uma sala de aula cheia de classe. Tem que ter a mesa que seja coletiva, tem que ter a mesa individual, tem que ter outros materiais que possibilitam, tem que ter a almofada, tem que ter o tapete, porque eu posso aprender a sentar no chão, por que não? Eu posso sentar no puff, eu posso sentar na cadeira, na poltrona, por que tem que ser aquelas classes engessadas, né? E aí, quando nós vai fazer, por exemplo, o laboratório rotacional, o professor vai dividir a turma em 2 grupos. Um grupo que vai trabalhar completamente autônomo do professor e o outro grupo que o professor vai fazer mediação, conforme a necessidade. Então, não cabe mais a arquitetos que estão nos escutando, né, aquelas salas de aulas engessadas, né? E o professor Nino sabe disso muito bem, porque os projetos dele, né, que eu conheço alguns, né, são todos contemporâneos, possibilitando que as pessoas façam diferentes atividades. E tu sabes que, às vezes, as crianças têm interesses completamente inesperados. Eu fiz um espaço de como é que eu vou chamar? Para o contraturno de uma escola. Quer dizer, as crianças têm aula à tarde e de manhã ficavam nesses espaços. A grande vedete desse espaço, que atraiu mais do que tudo, foi um fogão a lenha. Sabe? Botou um fogão a lenha, tem uma caixa de lenha, tem o banco de lenha, as crianças fazem fogo, fazem pinhão, eles adoram o fogão a lenha. É uma outra experiência, eles veem que o fogo queima, eles veem 1000 coisas ali, e a professora tem que estar dizendo, isso aqui é lenha de reflorestamento, é isso, e vai muito longe, né? E num curso pré-vestibular, a gente pôs para os intervalos uma tela imensa com jogos eletrônicos. E eles vinham daquela aula de química, de física, não sei o quê. Eles, no primeiro dia, fizeram uma fila naquele aparelho. Nunca mais jogaram. E daí nós ficamos, né? Mas por quê? Claro, eles estavam com tanta informação e tão bitolados ali que aquilo ali chegava a chocá-los. Então, eles deitavam, dormiam, jogavam ping-pong, tinha umas, não sei como é o nome, aqueles sacos de boxe para chutar e para socar, eles usavam aquilo ali, né? Porque a mente também cansa, e a gente também tem que oferecer um descanso, e o jogo puxava muito deles.
E quando eles pegavam, eles não queriam mais sair. Eles não queriam voltar para a aula xarope lá do professor de química. Entende? Ou de físico, de biologia e tal. É um curso para medicina. Eu acho que uma coisa que precisa ser Acho que nós estamos cuidado tempo, por quem planeja os espaços. Então, os arquitetos, às vezes, são obrigados a fazer uma mesmice em função do material que o BNDES dá. Então, o BNDES dá tantas carteiras, dá tantos bancos, ela dá, enfim, os materiais com os quais o arquiteto tem que trabalhar. O que nós temos que fazer com que os dirigentes pensem, né, que as verbas vindas, elas precisam repercutir como inovação e não como mesmice. Então, assim, quando alguém fala do BNDES, sabe que... desculpa. Tá mal. Sabe que é um banco, é o Banco da Educação, é o BN... Banco Nacional do Não, Banco Nacional de Desenvolvimento da Educação, BNDE. É um banco da educação. Só que você tem que fazer aquilo que aqueles compradores lá de Brasília compram, né? E a gente tem que continuar seguindo. Então, aqui é o inverso, né? Aqui foi feito o contrário. Nós estamos querendo inovar, estamos inovando, né? Nós estamos fazendo com que isso repercuta e que as escolas se deem conta de que, assim como é preciso investir em espaços diferenciados, é preciso investir na formação do professor. Sim. E aqui também, não é, há expedições que fazem a formação do leitor, né? E também é necessário uma adequação do espaço para a região. O Brasil é um país continental, todos nós sabemos. Então, o Ministério da Educação, por exemplo, ele fornece verba e um modelo de escola. Então, a escola, essas escolas, na maioria, aqui em Passo Fundo, Ernestina, Tio Hugo, todas têm um refeitório completamente aberto. Isso. Não tem janela, sabe? Não tem porta. Então, as crianças moram de frio, não dá para usar. Então, tem que fechar. Então, aquele modelo que um arquiteto fez lá em Brasília, ele era do Nordeste, não serve para cá. É muito famosa a história de um hospital para tuberculose, que foi feito em Porto Alegre, que era totalmente aberto, que era desenvolvido para o norte do país. Sim. Então, botaram as pessoas lá, quase morreram de frio e pneumonia, além da tuberculose, porque não tinha janela. Daí, quando fez o primeiro frio, né, foi aquela roça. Aí tiveram que parar o hospital e refazer. Então, isso acontece para as escolas também. E a gente tem que ler o espaço onde a gente está inserido. A gente tem que ler o entorno. Todo. Para cima, para baixo, para o lado, para trás. Tudo. Eu queria perguntar para as professoras, quantos outros espaços semelhantes a esses vocês lembram, recordam que existe na região ou no Brasil? Nenhum. Professor público, nenhum. Público nenhum. Nenhum. Até assim, é bom, tomara que as pessoas, Vejo. outras pessoas estejam nos escutando, né? Além dos arquitetos, né? Porque o que a professora Tânia falou aqui é bem verdade. As pessoas, elas andam ao redor aqui, nos olhos, assim, nos olham com meio assim desconfiados, né? Primeiro, porque eles não acreditam que um espaço nessa dimensão ele seja público, que tem que pagar, né? Na dimensão, Maria, e tão bem qualificado, assim, né? Quanto bem bom. situado, Acham né? que é privado, né? Então, isso é uma coisa bem importante de dizer. Sim, é um espaço público, né? A gente tem que agradecer, né, professora Tânia, que o prefeito Luciano Azevedo tenha nos dado a oportunidade de poder planejar um espaço assim, né? E que ele tenha encontrado uma solução para colocar um espaço desses em funcionamento também, né, professora? Porque a gente levou muito tempo para botar esse espaço em funcionamento por conta de que ele tem um custo, né? Sim. E teve a grandeza de escolher as pessoas certas. Isso. Então, assim, também, eu vou dizer aqui para o grupo de arquitetos que a gente teve
o olhar de uma arquiteta, né, que é funcionária da nossa prefeitura, a Marielle Colpani, né, que ela soube nos ouvir, né? O que a gente disse para ela? Olha, nós precisamos, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquele outro, e ela foi dialogando com a gente para poder criar. Ela não fez um projeto que a gente não fez por conta dela, né? Sim. Ela fez conversando conosco a partir da proposta que a gente tinha para esse espaço. Inclusive aqui, de novo, nós estamos tendo o privilégio de estar aqui, as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo não estão vendo o espaço, né? Sim. Mas aqui no andar superior, a gente pediu o quê? Aqui todas as práticas desse espaço, essas práticas culturais, que são as aventuras, né? Essas vivências que as pessoas vão ter, elas permitem que a pessoa usufrua do parque, né? Que ela possa levantar a cabeça e olhar para o parque aqui, né? Então a gente pediu para ela, olha, todo o mobiliário que foi aqui para cima, ele tem que possibilitar que as pessoas fiquem de frente para o parque. Diferente lá do espaço de baixo, que o espaço de baixo, que é o espaço nosso de jogos, a pessoa quando joga, ela se concentra no jogo e não no parque, né? Então, quem é que vai olhar o espaço de baixo? As pessoas que estão de fora. Então, a parte de baixo, o mobiliário voltado para dentro, para que as pessoas possam se concentrar e os que estão fora possam ver, assistir o jogo, né? Então, isso é bem importante, então, dizer que o arquiteto ele precisa dialogar com quem vai usufruir do espaço, né? Isso é arquitetura. O arquiteto faz o cumprimento da obra por uma função à luz da sua demanda. Isso é fundamental. Eu não invento uma casa, eu não invento uma escola, eu não invento um hospital. Eu tenho que fazer uma casa para uma determinada ou determinado grupo de pessoas, né? Eu tenho que ouvir o meu cliente. Então, a arquitetura, na verdade, é uma atividade que nunca é individual do arquiteto. E não é que não seja individual, porque tem que ter um grupo de técnicos, tem que ter um grupo de usuários contribuindo na arquitetura. E, assim, a constituição desse espaço, que é importante dizer, né? Isso aqui foi construído a partir de recursos de vários empresários, né? Empresários diferentes aqui da região, não foi só Passo Fundo, né? Porque tem empresas de construção de Porto Alegre que contribuíram com a criação desse espaço aqui, né? Então, dizer que a gente, com a lógica do serviço público, talvez esse espaço não estivesse assim. Correto. Porque a lógica do serviço público eu preciso de puffs, né? Esses puffs, então, eles vão ir para um processo licitatório em que vai ganhar o puff mais barato. Sim. Então, eu não teria esse tecido aqui, né? Então, isso foi possível porque o recurso que entrou aqui é um recurso de empresários, né? Via uma lei que existe, que é da área de vocês, né? Que é a Lei de Medida Compensatória, né? Que é uma lei nacional, né? E que possibilitou, então, que a gente tivesse esse espaço pensado, né? E criado como a gente desejava, né? Com a poltrona que a gente pediu, com o puff, com o console de game, com o jogo em específicos, isso, com o tapete. Para as pessoas entenderem o negócio da medida compensatória, teve um cliente meu que tinha que ter tantas vagas de estacionamento junto ao empreendimento dele. Não era possível. Então, ele alugou as 18 vagas que ele precisava, próximo do local, e a medida compensatória foi dar, se não me engano, 20 ou 18 tablets aqui para o Prisma. Né? Então, essa medida compensatória vem específica. Era tantos tablets com tais características técnicas para o Prisma. Não podia ir para uma escola ou para a casa de alguém. Não, era para o Prisma. Isso aí que é a medida compensatória real e justa. Porque o sujeito pôde ir lá fazer o empreendimento dele funcionar e proporcionou um monte de benefícios para cá. Para quem usa, né? E acho que só uma palavra que eu acho que é importante dizer. Aqui a gente fala que o Prisma é o espaço da cultura geek. Quando a gente fala cultura, a gente pressupõe 3 palavras: educação, cultura, tecnologia. Nada, na minha ótica, deveria ser assim, que a Secretaria da Cultura deveria estar acoplada à Secretaria da Educação e à Secretaria de Tecnologia, porque nenhum espaço educacional, cultural, hoje, ele prescinde
da tecnologia. Ah, não. Então, isso é uma outra sustentação do Prisma, educação, cultura e tecnologia. E está intrínseco ali, né? É como também, por exemplo, assim, o pessoal da arquitetura diz, tem que ter uma disciplina de sustentabilidade. Não, sustentabilidade na arquitetura tem que estar em tudo. Não pode ter uma disciplina de sustentabilidade. Não, isso é comportamental. Né? Isso aí é intrínseco do arquiteto, tem que ser sustentável, tem que ser bonito. Né? É do conceito da coisa. E da mesma forma a tecnologia no ensino e na medicina, e as coisas que estão aparecendo são inacreditáveis. Para os colegas que estão nos assistindo quiserem conhecer um pouquinho mais do Prisma, ele está no Instagram, Prisma Espaço Geek. @Prisma Espaço Geek, e a gente tem um site, que o site, para quem quiser compreender um pouco melhor, porque não é fácil, sabe? A gente reconhece que realmente a gente tem uma dificuldade para que as pessoas entendam o que é passar por uma aventura, né? Que é uma experiência de aprendizagem, né? Que é uma vivência, mas isso tudo está no nosso site, prismaespaçogeek.org, né? E se quiser olhar nas redes, a gente publica seguidamente conteúdos, né? Com um fim paradidático, né? Não é nem didático e nem publicitário, né? O @prismaespaçogeek no Instagram e no Facebook. Perfeito. Colegas que estão conosco, agradecemos em nome do Conselho de Arquitetura, eu agradeço então a professora Maria Augusta, a professora Tânia Resling pela participação, pela disponibilidade. Professor Nino, mais uma vez, muito obrigado. Embora colegas não consigam abrir mão do professor, isso não sai. E encerramos esse momento, então, esse bate-papo sobre esse espaço fantástico que estamos vivenciando aqui no Parque da Gare, o Prisma Espaço Geek. Obrigado a todos. À tarde seguimos com o evento.